Olá, povo católico! Sejam bem-vindos ao Catolicismo de A a Z. Eu sou o Lucas Magneto e hoje eu respondo como os santos ouvem as nossas orações se eles não são onipotentes, se somente Deus é aquele que tudo sabe. Antes de mais nada, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve aí embaixo, ativa o sininho para receber as notificações toda vez que tiver vídeo e deixa logo a sua curtida de confiança aí para não sair desse vídeo sem dar o like. Bom, então a primeira coisa que precisa ficar clara para nós sobre esse assunto é que nós católicos acreditamos sim que só Deus é onisciente, só Deus é aquele que tudo sabe. Sendo assim então, como é que os santos podem saber daquilo que nós estamos pedindo a eles? Se eles não estão conosco, se eles não estão presentes aqui, como é que eles poderiam ter acesso a essas nossas necessidades, a esse pedido que nós rogamos? Para explicar isso, eu vou utilizar uma frase de Santo Agostinho que explica bem, que dá uma resposta satisfatória a essa pergunta. Santo Agostinho nos diz: convenhamos que os mortos ignoram o que acontece na terra, pelo menos no momento em que ocorrem. Certamente, não ficam sabendo de tudo, mas apenas aquilo que lhe for autorizado saber e que tem necessidade de saber. Sobre essa questão de necessidade, podem se perguntar, mas Deus não precisa dos santos. Que necessidade é essa de que Santo Agostinho está falando? Essa necessidade é a nossa, nós que somos devotos dos santos e necessitamos de alguma graça, né? É necessário que os santos ouçam essas nossas preces para que eles intercedam em nosso favor. E sim, é claro que Deus não precisa dos santos, da mesma forma que Deus não precisa de nós. Mas seria totalmente equivocado eu dizer que por Deus não precisar de mim, eu irei parar de rezar pelos outros. É claro, Deus já sabe o que eles precisam, Deus já sabe o que tem no coração dos outros, por que então que eu vou rezar um pelos outros, como diz as Sagradas Escrituras? Esse é o tipo de problema que é causado por uma análise superficial e reducionista das passagens da Sagrada Escritura. Então, voltando à frase de Santo Agostinho, o que o santo está nos explicando é que os santos têm acesso à onisciência de Deus, conforme ele permitir. Ou seja, os santos não são oniscientes, eles não podem saber de tudo. Mas conforme Deus permite, conforme Deus autoriza, conforme Deus os capacita para saber, eles têm acesso a essas nossas intenções, as orações que nós elevamos até cada santo de nossa devoção. Semelhante a isso, nós temos diversos outros elementos de fé que se comportam da mesma maneira. Por exemplo, é fato que somente Jesus Cristo é Filho de Deus. A Bíblia nos fala que Jesus Cristo é o Filho unigênito do Pai. Então, como é que nós nos dizemos filhos de Deus se somente Cristo é o Filho único? A resposta é que nós, estando unidos a Cristo, nós também somos filhos de Deus. Nós somos filhos no Filho. É como naqueles exemplos de química, que existe a mistura homogênea. Uma mistura homogênea, eu não consigo diferenciar os elementos que estão ali compostos. Por exemplo, o café, eu não consigo ver o que é água e o que é pó. Então, se nós estamos unidos a Cristo de forma homogênea, não existe diferença entre a filiação de Cristo e a nossa filiação. Outro exemplo disso é que, sendo parte do corpo místico de Cristo, nós também estamos unidos a Cristo e, por isso, podemos interceder uns pelos outros. Nós participamos daquela mediação de Cristo. Porque, sim, Cristo é o único mediador entre os homens e Deus, mas nós, fazendo parte de Cristo, também mediamos graças uns pelos outros. Resumindo aqui a questão, os santos, como estão unidos a Deus, unidos a Cristo, como participam de uma forma mais perfeita da filiação de Deus, de uma forma mais perfeita da santidade do Pai, eles têm acesso, conforme a permissão de Deus, conforme a nossa necessidade, às intenções que nós elevamos. E se nós analisarmos as Escrituras um pouco mais a fundo, nós vamos ver que isso não é uma coisa estranha a ela. Deus não permite no céu aquilo que ele não permitiu na terra. Deus concede o dom da visão, isso é, de ver realidades
da qual o sujeito não está presente, da qual ele não está lá, há diversos personagens bíblicos. No Novo Testamento nós temos o exemplo de João Batista, que mesmo preso, sabia que Herodes tinha um caso com a mulher de seu irmão, e o próprio Paulo, que a sua conversão se dá mediante uma visão do céu. Ora, se os vivos podem ter uma visão do céu, por que então aqueles que estão na glória de Deus não poderiam ter uma visão da terra? Certo? Então, não é algo que existe somente para os santos. Deus também possibilita a graça da intercessão e da visão para nós que estamos aqui. Então, essa é a resposta. Os santos não são oniscientes, mas participam da onisciência de Deus conforme Ele permitir. Intercedem por nós, porque aqueles que estão mais próximos de Deus em santidade estão mais aptos a interceder por nós que lutamos aqui na terra para um dia chegar nessa glória. Agora que eu provavelmente ajudei você, eu peço que você também me ajude. Pega esse vídeo, compartilha com seus amigos, manda no WhatsApp, manda nos grupos católicos que você participa e ajuda esse canal a chegar aos mil inscritos. Falando neste canal, a nossa página no Instagram, catolicismo_az, foi hackeada e aí o Instagram deu quarentena nela e eu não sei se eu vou conseguir recuperar. Enquanto isso, me sigam lá no Instagram, Helio_Magneto, que tudo que eu postasse lá, eu irei postar no meu perfil pessoal. Por esse vídeo é isso, que a paz e a graça esteja com todos e até o próximo vídeo.